Olá pessoal, tudo bem? Então essa é a primeira aula que eu vou gravar para vocês, né, então não estranhem se eu não não ficar muito à vontade aqui diante da câmera, até porque eu não sou muito, não me dou muito bem com dispositivos, assim, né, com câmeras, mas, isso é só para justificar, né, algum embaraço aqui na aula, tá bom? Bem, essa aula é sobre, Alegoria da Caverna, que é um texto que eu postei logo no início das aulas, né, no Siga, e com uma observação, né, que é para ser lido depois do texto do Mircea Eliade, né, sobre o mito e a realidade, tá? Por que essa observação, né, de ler o mito da caverna, aliás, a alegoria da caverna, depois do texto sobre mito e realidade, né? É porque a alegoria da caverna, ela vai falar justamente sobre, ou ela aborda justamente, de forma alegórica, né, a transição do mito, né, ou do conhecimento mítico para o conhecimento filosófico, numa visão platônica, é claro, né, numa visão a partir da filosofia do Platão, né, eu ia dizer, não, mas numa visão expressa pela filosofia do Platão, tá bom? Então, a primeira coisa, eh, o que é uma alegoria? Tá? Uma alegoria é, grosso modo, ou seja, uma definição bastante geral, mas bem interessante, né? Alegoria é toda forma de expressão de uma ideia, de um conceito, né? De algum conhecimento, né? Racional, intelectual, na forma na forma numa forma figurada, por assim dizer. O que significa expressar uma ideia, um conceito, um pensamento de forma figurada? Significa expressá-lo não a partir de um discurso, né, de uma linguagem discursiva, né, seja ela por dedução, por indução, enfim, né? Num texto logicamente organizado, mas através de uma metáfora, ou mesmo através de uma imagem, né? Através de uma pintura, de um quadro, através de uma ou através de uma narrativa, como ocorre aqui na alegoria da caverna do Platão. Né? É, as parábolas bíblicas, por exemplo, são um exemplo muito claro, né, de alegoria. Né? São textos alegóricos, por quê? Porque, no fundo, elas expressam, né, ou elas representam algum tipo de conhecimento, de ensinamento, né, mas que vem codificado na forma de uma narrativa que precisa, portanto, ser interpretada. Tá? O mesmo ocorre com a alegoria da caverna. Tá? Trata-se de um texto, portanto, narrativo, né, e que serve como uma metáfora, né, para uma certa condição humana. Né. Eh, há várias interpretações possíveis, então, né, sobre a alegoria da caverna. Né. Há quem interprete pensando num lado uma questão mais ética, política e tal, mas me parece mais justo e mais fiel ao texto, né, interpretá-lo a partir daquilo que é enunciado logo no início da alegoria da caverna, que eu vou ler aqui para vocês, tá? Sócrates, né,
como acontece em todos os livros e todos os diálogos escritos pelo Platão, né, e o Platão escreve sempre em forma, né, escreveu, né, não escreve mais, sempre na forma de diálogos, né, tendo o Sócrates como a personagem principal desses diálogos, né? E aqui o Sócrates é quem, por assim dizer, cria, né, essa alegoria, né, é quem narra essa história da caverna. Tá? E ele começa assim: agora imagine a nossa natureza segundo o grau de educação que ela recebeu ou não, de acordo com o quadro que vou fazer. Tá? Então veja bem, imagine a nossa natureza segundo o grau de educação que ela recebeu ou não. Quando ele fala de grau de educação, há outras versões que falam, né, há outras traduções, né, que em vez da palavra educação utilizam a palavra o grau de conhecimento, tá? É, tanto faz, educação, conhecimento aqui, ele está falando, na verdade, de o quanto nós aprendemos, o quanto a humanidade, na época, né, dele, na época de Platão, havia se desenvolvido, né, enquanto ciência, enquanto conhecimento da natureza. Por isso que tanto faz se a palavra aqui é educação, né, porque a educação é o resultado, né, do conhecimento, é o próprio processo de conhecimento. Né? Então, talvez seja até mais interessante pensar nessa, né, na palavra educação do que conhecimento. Mas, enfim, o que está em questão aqui é o conhecimento, né, a educação. Tá? Bem, essa estada na caverna, eu não vou narrar todo o mito da caverna aqui, porque já estamos em 7 minutos de aula, eu não quero que essa aula se delongue muito. Né? É, então, o Sócrates narra, né, uma situação, né, de pessoas que nascem, crescem e vivem acorrentadas no fundo de uma caverna, né, e tudo que elas enxergam são sombras projetadas no fundo da caverna. Tá? Projetadas aí. Não vou explicar todo o esquema, né, de como ocorre a projeção, mas imaginem um teatro de sombras, né, aquele teatro que a gente faz aquelas imagens que qualquer um de nós pode fazer, né, projetando, né, a partir de uma luz projetada na parede, né, e você faz né, sombras e tal, e inventa alguma história. Né? Bem, essas sombras projetadas na parede, muitas vezes são comparadas ou são interpretadas como se fossem a realidade empírica. Tá? Mas eu acho que convém mais, aqui no caso, falar ou comparar essas sombras projetadas no fundo da caverna como a forma mítica de conhecer a realidade. Por quê? Porque, para o Platão, apesar dos mitos serem uma forma de conhecimento, na próxima aula nós podemos, inclusive, aprofundar um pouco. Né? Eu já falei um bocado sobre mito, mas é, é, dá para aprofundar um pouco mais. Né? Enfim, apesar do mito ele representar algo da realidade, no caso, uma sombra, é uma ideia, né, da realidade, né, ou uma imagem, né, da realidade. Lembra que para o Platão a realidade, né, está nas ideias, né, no mundo das ideias. O mito ele não dá conta, né, de explicar, né, a realidade na sua essência. Ele não atinge a essência do conhecimento, das ideias, né, dos conceitos. Né? E o mito era a forma utilizada para a educação do, na Grécia Antiga. Né? A Ilíada, a Odisseia, enfim,
Tudo que nós conhecemos hoje como literatura, como mera mitologia, mera ficção, era para os gregos da época do Platão, né? Algo como, digamos assim, um misto entre a história, né, do povo grego e tudo aquilo que se fazia necessário para a formação, né, para a educação do jovem grego. Né? Então, o conhecimento dos mitos não era apenas, digamos assim, o conhecimento um conhecimento da literatura, como é para nós hoje. Né? O conhecimento dos mitos é conhecer a cultura, conhecer é, a essência do que é ser um grego. Mas, enfim, Platão questiona o mito por quê? Né? Porque o mito ele traria uma imagem, apenas uma cópia, né? Uma representação, uma projeção é, da realidade mais essencial, que é a ideia. Né? Enfim, o mito é narrativa, né? E narrativa não produz ideias, naquele sentido que nós trabalhamos lá na sala de aula. Né? Ideias precisas, claras, universais. Né? O mito ele sempre carece, ele sempre precisa, ele sempre necessita de uma interpretação. O mito está sempre aberto a interpretações, enquanto que, né, as ideias, né, depois o Descartes vai chamar de ideias claras e distintas, né? Ou simplesmente aqui as ideias naquele modelo das ideias matemáticas, por exemplo, né? Que são exatas, universais, necessárias, etc. Né? Elas não cabem interpretação, justamente porque elas são sempre necessárias, universais, exatas, sempre verdadeiras. Né? Lembra do triângulo, lá do triângulo retângulo, enfim. Né? Se o triângulo é definido como uma figura plana de 3 lados, né, não há o que se interpretar. Pode-se deduzir, né, as propriedades do triângulo, como, né, que um triângulo retângulo, a soma interna dos ângulos é 180 graus, que, enfim, lá o teorema de Pitágoras para explicar a relação entre, né, os catetos e a hipotenusa, etc, etc. Né? Mas isso é tudo dedução lógica, exata, também universal, necessária e sempre verdadeira. Não há interpretações. Não cabe interpretações. Enquanto que no mito sempre cabe a interpretação e o mito também apresenta sempre versões diferentes. Mas por que o mito seria essa imagem, né, projetada na parede? Porque o mito, né, desculpem, não é necessariamente falso. Tá? Ele não é necessariamente, mesmo para o Platão, né, algo que não tem nenhum teor de conhecimento. Há sim algum conhecimento mesmo no mito. Mesmo a imagem projetada no fundo da caverna, ela né, nem que seja apenas uma sombra da realidade, mas ela contém algo da realidade. Nem que seja apenas a figura, né? Nem que seja apenas a silhueta da realidade. Tá? Agora, esse processo, né, de saída da caverna, desse prisioneiro que sai da caverna, né, e que aos poucos, vejam só, aos poucos ele começa a ver a realidade com mais clareza, né? Primeiro de forma indireta, né? E só mais
É só com o tempo, de forma mais clara, mais direta, podendo inclusive ver o sol, que é o responsável por iluminar toda a realidade, que não era vista por aqueles que estão na caverna, né? Esse é o filósofo, né? Esse é o próprio Sócrates, de certa forma, né? Que depois também foi morto pela sociedade ateniense. Né? Por quê? Por perverter a juventude. Essa foi a acusação, né? Por pecar contra os deuses, ou seja, contra a mitologia. Né? O que seria, né, tentando interpretar essa alegoria da caverna, o que seria então o sol, o que seria essa realidade que os gregos não conheciam até então? Essa realidade é para o Platão, né, num grau máximo, né, iluminada pelo sol, né, o mundo das ideias, né, dos conceitos e que diante do qual o mito é apenas uma narrativa, né? É, Bom, para quem estava acostumado a compreender a realidade sempre a partir da mitologia, passar a compreendê-la, né, a partir de conceitos, né, que precisam ser demonstrados, não necessariamente a partir de fatos, como a ciência faz hoje. A ciência moderna é diferente da filosofia grega antiga, tá? Mas que precisa ser demonstrado a partir de um processo argumentativo, que precisa ser demonstrado, né, a partir de um processo lógico, enfim, pela dedução, enfim, pela organização das ideias e tal. A novidade desse conhecimento, dessa forma de conhecimento que começou a se impor, né, a forma de conhecimento mitológica, né, ela causou um estranhamento muito grande, né, e uma recusa, né, daqueles que mantinham, que se mantinham no poder justamente a partir, né, desse modelo mítico do conhecimento. Então, cabe também, é claro, uma interpretação política, né, da alegoria da caverna. Mas, nos detendo aqui a questão da educação, do conhecimento, né, essa a mudança de perspectiva, né, representada na alegoria da caverna, é a de um mundo fechado, tá? Por isso a caverna, e um mundo onde se repetiam sempre as mesmas os mesmos mitos. É um mundo cíclico, né? Um mundo, digamos assim, bem mais, não só mais fechado, mas mais preso, né? a, a um conhecimento, digamos assim, bastante criativo, mas, e no entanto, limitado, que é o do mito, da mitologia. Né? A saída da caverna, né, e a descoberta da filosofia, não apenas da filosofia, mas da matemática, de outras formas de pensar a realidade para além, né, da mitologia, elas representam, então, digamos assim, um alargamento, né, uma expansão, né, do conhecimento. Né? Quer dizer, o mundo ele passa a ser algo muito maior do que, né, aquela relação entre seres humanos, deuses, semideuses, enfim, né? E uma certa realidade cíclica que tende a se repetir continuamente. Né? É, em aula eu explico melhor o que seria essa realidade cíclica. Né?
Eh, então, né, é nesse ponto que, esse universo que se abre para a interpretação, para o conhecimento, que é representado pela saída, né, da caverna, por aquele homem que saindo da caverna, primeiro estranha, né, aquela realidade ampla, repleta de luz, com a qual seus olhos não estão acostumados, etc. Né? É a partir daí que dá para traçar, para pensar uma relação com o bibliotecário da Biblioteca de Babel, do Jorge Luiz Borges. Né? Por quê? Que o bibliotecário ele também começa a pensar a biblioteca como um universo, né, de possibilidade de conhecimento, né, infinito. Né? E para esse homem que sai da caverna, né, que percebe que o mundo não é apenas aquele espaço onde ele habita e onde estão as coisas às quais ele já está há muito tempo habituado a ver, né? Ele também ele sente, né, um choque de realidade, por assim dizer, né? E percebe que há muito mais a conhecer do que aquilo que, né, os sábios, né, julgavam é, como um conhecimento pronto, acabado, tudo, né, enfim, definido. Enfim, lembra novamente a figura do Sócrates, desculpem, quando ele diz só sei que nada sei, por isso sou sábio, eu sei, ou seja, né, é, a, diante do que ainda nos resta conhecer, todo o conhecimento que nós temos ainda é muito limitado. E esses, né, então, em vez de pensar, olha, né, há tanta coisa ainda para conhecer, então vamos desistir de buscar o conhecimento, né, ele pensa o contrário. Né? Quer dizer, ele pensa, olha, se há muito a conhecer, então vamos conhecer. Não interessa se a gente vai chegar a um momento em que seja possível conhecer a realidade como um todo, né? Desvendar todos os mistérios da realidade, isso pouco interessa. Né? O que mais interessa é a busca pelo conhecimento. E aí está o espírito da filosofia, né? O nascimento da filosofia. Né? O nascimento da filosofia está, portanto, nesse processo de busca do conhecimento mais do que no conhecimento em si, no conhecimento pronto, acabado. E é por isso que hoje, né, talvez a filosofia seja vista com um certo desdém, né, porque parece que ela não produz nada, ela não entrega um produto, diz, olha, veja bem, eu fiz uma pesquisa X ou Y e cheguei ao resultado tal e aqui está meu produto. Tá? Minha contribuição para, né, a ciência, para a economia e não sei por que mais. Né? Mas, enfim, é porque talvez a filosofia sempre nos chame a atenção para o fato de que, né, grande parte do prazer do conhecimento está na busca, não apenas no resultado, na chegada, certo? Bem, não sei se 23, 24 minutos é muito longo para vocês, depois vocês digam, né, em aula ou enfim, comentem. Mas também não, eu sei que nesses 24 minutos eu não explico todo o texto, mas a ideia é simplesmente criar um panorama, um horizonte de expectativa, né, para que a gente possa, depois em sala de aula, pegar esse texto e trabalhar alguns pontos mais específicos e que esclareçam melhor esse momento de nascimento da filosofia, tá certo? Valeu, até a semana que vem.